Uma grande ideia passa por alguns processos. Um começo, o meio, a execução e você ver realmente o seu sonho ser realizado. Eu tenho o grande prazer hoje de conversar com o Thiago Ferigoli, que é a expressão viva de que a partir do momento em que você tem um sonho, ele pode ser realizado sim, porém com muito trabalho. Tá? Converso com o Thiago Ferigoli, publicitário, autor de livro e diretor de cinema. E eu tenho um grande orgulho de falar também um joseense. Esse grande Vale do Paraíba que leva agora para o mundo também o talento de um cineasta que acreditou numa ideia e que agora, com tantos percalços depois, está à beira da realização de um grande sonho com um grande lançamento. Eu não vou falar muito não, eu gostaria que você falasse de uma coisa que se você não ouviu falar, em breve vai ouvir falar, chamada Vira-Latas. Senhoras e senhores, com vocês, Thiago Ferigoli. Obrigado pela oportunidade de estar aqui no programa, falando a respeito do projeto. Como você bem falou, realmente foi uma grande jornada, é um grande projeto que envolve uma série de questões aí bem complexas. Não tem dúvida. Que levou mais ou menos uns 3 anos aí para ficar pronto. E que vai lançar agora para as pessoas aí oficialmente nos próximos meses aí. Não tem dúvida. E Thiago, eu comecei aqui quase fazendo um teaser em termos de propaganda aí, fazendo uma emoção com vocês aí, o projeto Vira-Latas. A gente sabe que, como todos os projetos no Brasil que envolvem cultura, que envolvem educação, que envolvem qualquer sonho, eles passam por sérios percalços. Independente disso tudo, a gente não vai entrar no mérito dessa questão, mas eu gostaria que você, aí rapidamente, desse uma prévia para a gente do que é o projeto Vira-Latas em si e o que a gente espera aí para o final do ano. Bom, o projeto Vira-Latas começou do fato de eu ser publicitário. E nos últimos anos, na propaganda, fala-se muito da comunicação com conteúdo, onde você vende um produto e nesse processo você transmite uma mensagem para as pessoas, né? Eu acho isso fantástico, mas infelizmente na propaganda isso é um pouco complicado de trabalhar ainda, uma série de questões. E eu encontrei, através do cinema, uma forma de poder trabalhar essa informação com conteúdo e isso me interessou, me levou, vamos dizer, esse foi o start, assim, para eu começar a trabalhar com o cinema. Certo. Como o trabalho com o cinema era muito complicado, era muito complexo, porque envolve uma série de questões, eu comecei, na verdade, o projeto através do livro. Sim. Comecei a escrever o livro, comecei a fotografar, né? Até então não entendendo muito bem a respeito do assunto, foi um processo de aprendizado para mim. E conforme eu fui fotografando, fui montando o livro, eu fui vendo que existia realmente um assunto muito importante por trás. E um campo muito vasto, né? Uma mensagem que precisava ser discutida realmente pelas pessoas, por várias empresas e profissionais de diferentes áreas. Eu vi que tinha um potencial bacana ali e foi daí que a gente pensou realmente em fazer o filme na sequência, porque o livro não ia dar conta de conter todas as informações que precisava. Foi uma multiplicação, então, na verdade. Exatamente. Porque começou como um ensaio, a gente conversando há um tempo atrás até, você começou fotografando isso daí, fotografando os cachorros. Isso, Isso. Então, na verdade, assim, o projeto não é sobre cachorro, o projeto é sobre vira-lata. Isso que é o bacana. E todo mundo em casa, você aqui no Brasil, esse é um termo muito utilizado, né? Sim, e inclusive de muita discussão. Muita discussão. Até para mim, exato. no início, foi um pouco difícil de compreender, né, como é que era, o que significava isso, né? E isso é interessante porque quando a gente fala isso, a pessoa, opa, peraí, não, mas não é vira-lata, não é cachorro, é vira-lata, né? Exatamente. Não, porque vira-lata não é o cão em si. Perfeito. Na verdade, vira-lata é a condição do animal, né? Que é essa condição de abandono, essa condição de miscigenação de raça, dele ter que lutar para sobreviver, né? Tem muitos cães que estão na rua que têm raça, são pitbulls, enfim, são cães de raça, só que estão abandonados, então eles se tornam vira-latas, né? E pensando assim, a gente acabou criando um gancho para poder, através do projeto, discutir coisas que são extremamente ligadas com isso, que é a educação, que é a responsabilidade social, e dessa forma atrair a atenção de profissionais de outras áreas para falar do assunto. Porque quando eu comecei a fazer o projeto, teve todo um investimento financeiro, de trabalho, enfim, de toda uma equipe, eu não queria fazer um projeto que fosse voltado para quem gosta de animal, ou quem respeita o animal, porque essas pessoas já respeitam. Então elas não precisam de nenhum projeto para passar a ver a situação de outra forma. Sem dúvida. Né? Mas sim para sensibilizar todo Exatamente. Nós queríamos público. Atrair pessoas de outras áreas, eu como, por exemplo, publicitário, né, que parei um pouco com o meu trabalho para falar a respeito do assunto, porque eu vi que ele era importante. Então esse processo pelo qual eu estou passando até hoje, eu estou envolvido com o projeto ainda, né,
E eu acho fantástico esse projeto, pegando mais uma vez a carona aqui no Vira-Latas, porque ele tem uma perspectiva de abertura, de margem muito grande. A sensibilização, claro, de um público que precisa ver o animal numa outra condição, abre alguns precedentes que eu acho fantástico. A análise da população, do público, de você em casa, dentro de uma condição específica. Eu acho que esse aí é um grande mérito e um fator muito próprio do seu projeto e do seu livro, não é? É bem por aí mesmo. Primeiro eu precisava me colocar como publicitário para as pessoas entenderem que eu não sou uma pessoa ligada diretamente com o animal. Perfeito. Eu estou, na realidade, documentando uma situação através do livro, através do filme, as demais ações que nós estamos fazendo, que englobam esse projeto. Por isso que a gente chama de projeto Vira-Lata, até porque tem uma série de ações, né? Certo. Isso está sendo feito por profissionais e por empresas que não são diretamente ligadas com animais, né? Isso é um grande exemplo. Porque são grandes profissionais que se dedicaram e muito no projeto para falar do assunto, sendo que eles são de outras áreas. O que eu acho fantástico isso daí, porque, claro, com todo respeito às pessoas que são envolvidas com o mundo dos animais, das pets e tal, eu acho muito próprio a gente conseguir ouvir a mensagem que vem do outro lado, porque senão a gente acaba sendo rançoso. E vocês conseguiram conciliar isso daí nesse projeto, né? Existe uma questão interessante nessa questão do abandono, que é fundamental, eu acho, na minha opinião. O cachorro ele não está na rua porque ele quer. Não tem dúvida. Então, é um processo de coisas que nós fizemos no nosso dia a dia, mesmo que indiretamente, no respeito que você tem pelo seu filho, pelos seus parceiros de trabalho, enfim, é toda uma questão de educação mesmo, né? De cultura mesmo. De cultura, né? Exatamente. Então, não era para falar do cão, a gente tinha que falar do homem, né? Porque o homem gera esse processo todo. Então a gente pega essa situação do vira-lata, que é muito cruel, é uma situação assim, hoje a gente tem dados estatísticos que existem cerca de 20 milhões de cães abandonados nas ruas, quer dizer, quase que a cidade de São Paulo todas, não tem dúvida, de cães, né? Quer dizer, é um número alarmante e que vem aumentando, não está diminuindo, está aumentando, né? Então existe toda realmente uma questão de responsabilidade social envolvida nisso. Do ponto de vista de zoonose também é uma coisa, a pessoa pode falar, mas eu não gosto de cão, por que eu vou adotar? Mas o cão que está na rua, ele também traz problemas na área de saúde, por exemplo. Né? Não se restringe a questão cultural, a questão emocional do cão na rua. Existem uma série de outros fatores envolvidos nesse processo. Zoonose é uma dessas. Exatamente. E aí, desenvolvendo o projeto, trabalhando no filme, uma outra coisa que chamou a atenção, que foi muito bacana de trabalhar, é que as pessoas têm muito essa visão do pet. Se eu vou adotar o cão, eu vou adotar porque eu quero um cão na minha casa, um parceiro. Isso é muito bacana, essa relação do homem com o cão em casa é legal, ela é importante. Mas o cão hoje é muito mais do que isso também. Ele é um parceiro na área da saúde, por exemplo, em terapias, com fisioterapia, né, com crianças não é com Alzheimer, com síndrome de Down. Síndrome de Down. Em São Paulo hoje tem um médico tratando disso, ele fala no filme, inclusive, é um tratamento pioneiro que ele trouxe do exterior, onde as crianças passaram a ter um resultado muito maior desenvolvendo o tratamento fisioterápico ali com cães, e que antes não tinham. Por quê? Porque a criança está ali, ela quer estar ali com o cão, ela quer estar ali, ela pede para ir para o hospital para dar com o cão ali. Fantástico. Então, a recuperação das crianças tem sido muito maior, quer dizer, isso é fantástico, Não né? tem dúvida, essa relação, isso vai muito né? além, exatamente. Isso eu acho que abre um leque de possibilidades, né? Nessa coisa de pegar o cão, adotar para ter na sua casa, é muito mais do que isso. Eu acho uma condição, é muito interessante isso daí, e eu gosto do tipo de abordagem que você faz a respeito do assunto. Muitas vezes a pessoa, no afã de ajudar e tudo mais, sem pensar, pega um cão e leva para casa. Quando, na verdade, você está assumindo uma responsabilidade muito grande, porque ele é um animal, né? Esse tipo de abordagem que você faz eu acho muito interessante. E isso tudo está pontuado dentro do seu projeto. Com as analogias e tudo mais, né? O projeto, a gente fala que é uma grande experiência. A pessoa vai comprar o livro, é uma primeira etapa desse processo, porque o livro ele é meio subliminar. Então você não sabe se ele está falando, na verdade, do cão ou do homem. É uma relação interessante. Eu já vi pessoas que leram o livro e ficaram muito sensibilizadas pelo animal. E pessoas que leram e choraram, porque pensaram na vida delas, no que elas estavam fazendo da vida delas, elas compreenderam a mensagem. Isso eu acho fantástico. Não, isso para mim é uma coisa assim, para mim como autor é indescritível. Não tenha dúvida. Ter essa reação das pessoas, né? Porque é um assunto muito importante, então eu tenho uma responsabilidade muito grande. Lógico. Dessas reações, né? E depois a pessoa vai ter o filme, que na verdade são depoimentos de grandes profissionais, artistas, celebridades, falando a opinião deles sobre o assunto.
Então a pessoa vai trocar, ela tem a opinião dela quando ela lê o livro e depois no filme ela vai ter o retorno disso. De pessoas que não são quaisquer pessoas, né? São pessoas importantes falando a opinião delas. E depois a gente tem o site, que é o viralatas.com, onde a gente vai abrir para as pessoas participarem do projeto, né? Quer dizer, aí torna o projeto muito mais honesto, né? Porque se a gente está falando de educação, a gente quer somatizar isso daí, né? A gente não quer, eu não quero dizer que o Vira-Latas é perfeito e tem todas as informações, não. Eu quero que seja o primeiro passo de uma coisa muito maior. Né? Eu acho fantástico, porque esse é um projeto que você conseguiu, partindo de uma ideia sua, encampar todos os setores envolvidos. Aqueles que já têm, os que não têm, profissionais que são envolvidos na área e aquele simplesmente que vai ver o projeto, e a gente, claro, eu recomendo isso daí, que passa pelo livro, pelo filme e que vai poder principalmente dar a sua opinião. Sim, isso claro. É fantástico, isso é inédito, acredito, no Brasil nessa área. Sem dúvida, já corri atrás dessa informação e com certeza, com relação ao Vira-Latas, o projeto ele é totalmente pioneiro, nunca teve um filme, é um projeto. O projeto em si, como você falou, por ele ter muitas vertentes, assim, ele já é pioneiro por essa somatização. Não tem dúvida, não tem dúvida. Mas o assunto em si também é bem pioneiro. Essa questão do vira-lata nunca foi abordado em nenhum projeto até hoje. Então isso mostra, mais uma vez, como que profissionais de diferentes áreas podem se juntar para falar de um assunto. Quer dizer, o projeto acaba vendendo o que ele está... O projeto em si já é a melhor propaganda daquilo que ele está falando. Né? Não tem dúvida, e eu te digo mais até, e pelos resultados que você já tem, o Thiago tem viajado pelo Brasil aí, dando palestra, dando entrevistas em rádio, TV, jornal e tal. O próprio interesse do público, da população, do seu consumidor agora, é muito grande sobre o assunto que é muito vasto. Uma coisa que me deixa bem contente, assim, é que o projeto ele é um projeto de terceiro setor, né? É um projeto social, porque tá mexendo com a educação, e existe um preconceito muito grande disso na sociedade. Projetos assim, é difícil você veicular, por exemplo, um documentário no cinema. É difícil. É difícil trabalhar com educação e com arte, porque trabalhar com cinema, com literatura é arte também. Não pode esquecer esse lado. Porque para o filme ser, por exemplo, um filme eficaz, né, tem todo um lado artístico que a gente tem que trabalhar. É como você apresenta a informação é muito importante. Né? Então, trabalhar com arte e educação ao mesmo tempo é uma coisa super difícil. Difícil, ainda é muito difícil. No Brasil é bem complicado, mas eu estou tendo um retorno muito interessante. Assim, cada entrevista que a gente dá, cada palestra que eu vou nas faculdades, o retorno é muito grande. O retorno que a gente tem no site. O interesse das pessoas é muito grande, né? O interesse é muito grande e as pessoas ficam muito felizes. O projeto existe. Não tem dúvida. Eu recebo centenas de e-mails durante a semana e eu tento ler todos, eu tento responder todos, a maioria deles, assim, dentro do possível. Não dá para responder todos, mas eu tenho certeza que ele faz muita força. Eu faço com muito carinho porque para mim é um retorno assim incrível, é emocionante ver o projeto tocando as pessoas dessa forma e sensibilizando elas para elas pensarem. Eu já recebi e-mail da pessoa dizer para mim, olha, acho que eu vou rever a minha forma de trabalhar porque eu realmente acho fantástico o que você fez com o projeto, eu quero também colaborar com o meu trabalho. E isso às vezes é um advogado falando, é um médico, eu leio isso e falo, putz, esse era o objetivo, né? E você sabe uma coisa que eu acho muito interessante, nós conversávamos aqui um pouco antes, que você teve uma preocupação muito grande em não ser um projeto hermético. E você falou, até numa outra entrevista que a gente comentou, que você não é o dono da verdade. O que você está propondo são pontos dentro desse projeto para cada um poder ter a sua opinião. Tanto é que ele teve a coragem de abrir, depois de todas essas etapas, um site em que as pessoas vão poder trocar informações aí. Eu acho muito pertinente isso dentro do momento até social que nós vivemos no Brasil.